Queria te convidar para que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, de novo. Minha filha Sara, ela tem uma doença chamada dermatite atópica. Talvez alguns aqui já tenham passado por isso, tenham ou conhecem pessoas que têm isso, né? Essa doença ela gera algumas inflamações no corpo. E por causa dessas inflamações aparecem algumas lesões na pele que, se não forem cuidadas, elas podem se tornar algumas feridas. É bem incômodo e complicadinho. Mas alguns medicamentos podem ajudar muito a aliviar esses sintomas. Alguns deles, até os que mais aliviam, eles só podem ser usados durante um pedaço de tempo. Não podem ser de uso contínuo, senão eles podem levar a outros problemas. Então o que geralmente acontece é que nós tratamos a doença dela, tentamos aliviar esses sintomas, diminuir as crises e diminuir a gravidade das crises. Mas nós sabemos, a doença ainda está lá. Porque o problema ele não é resolvido. Os remédios podem aliviar os sintomas, mas não curá-la, pelo menos nessa fase onde ela se encontra. E muitas vezes, parece que a vida espiritual também é assim. Já parou para pensar nisso? Sem Deus mesmo, as melhores práticas, as melhores atitudes, ainda assim nos levarão ao inferno. Mesmo o remédio da moralidade cristã não resolve o problema do pecado. Então, será que pessoas, todas as pessoas, podem ter virtudes do fruto do Espírito? Será que está acessível a todas as pessoas essas virtudes para a salvação? Eu penso que o texto de Gálatas nos ajuda a responder isso. E por isso eu quero convidá-lo novamente a olhar para esse texto. Gálatas 5, 22 e 23. O texto nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos te louvar por quem Tu és. Tu és Deus Santíssimo. E queremos te agradecer porque por meio da Tua palavra o Senhor fala aos nossos corações. Nessa manhã nós queremos te pedir, Senhor, para que a Tua palavra seja vida para aqueles que se encontram mortos. Para que ela seja luz para aqueles que estão perdidos. E para que ela nos ajude a enxergar as maravilhas da Tua lei, a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que muitas vezes a maturidade cristã ela é confundida com os dons do Espírito? Muitas vezes nós associamos as pessoas que possuem muitos dons, aptidões, com pessoas que naturalmente são maduras. Mas isso é errado. Afinal de contas, você pode se lembrar da igreja lá de Corinto, que era cheia de dons espirituais, mas que é chamada de bebê na fé. Na verdade, a maturidade cristã tem muito mais a ver com uma vida em santidade. E por isso, com o desenvolvimento do fruto do Espírito. Observe aqui que nesse texto, novamente, Paulo menciona a palavra fruto e não frutos do Espírito. A palavra está no singular. Não são características isoladas, independentes, que podem ser alcançadas por nós. Aquele que possui o fruto do Espírito
deve possuir todas essas virtudes mencionadas nesse texto, mesmo que elas não estejam desenvolvidas da mesma maneira, na mesma qualidade. Ainda assim, em alguma medida, elas devem estar lá. Alguns teólogos, inclusive, eles pintam o fruto do Espírito como se fosse uma laranja. É um só fruto, mas que possui vários gomos. Perceba também aqui que são 9 características mencionadas por Paulo. Stott gosta de agrupá-las em tríades, são 3 tríades. A primeira delas é amor, alegria e paz. Nas palavras dele, é uma tríade de virtudes cristãs universais, mas parece que se referem principalmente à nossa atitude para com Deus. A segunda, paciência, amabilidade e bondade. Ela é feita de virtudes sociais, tratam da nossa atitude para com o próximo. Então chegamos à terceira tríade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui, fidelidade e mansidão parecem aspectos do autocontrole, a última das virtudes mencionadas, o domínio próprio. Sendo assim, nós temos a primeira tríade, voltada para a nossa relação com Deus. A segunda tríade, voltada para a nossa relação para com o próximo. E a terceira tríade, voltada para dentro de nós mesmos. Agora observe a expressão que está no final do versículo 23. Contra essas coisas não há lei. O que será que essa expressão significa? Você precisa lembrar que a função da lei é de controlar ou impedir a transgressão da lei. Logo aqui nós temos o contrário. O fruto do Espírito é uma bênção, uma dádiva dada por Deus. Não é a quebra dos mandamentos de Deus. Por isso ela não precisa ser limitada. Ela deve ser manifestada em abundância. A propósito, aqui perceba o seguinte também. O fruto não é obra, não é uma conquista nossa, pela nossa própria força. Não é algo que está dentro de nós, que nos é intrínseco, inato. Na verdade, as obras da carne, sim, elas fazem parte da nossa essência. O fruto do Espírito, não. Ele é o fruto do Espírito. Ele só se dá por meio da obra da salvação, porque o Espírito é derramado sobre nós. E é o Espírito quem desenvolve em nós essas virtudes. Logo, o fruto do Espírito é uma característica daqueles que são salvos. E por isso eu sou levado a concluir o seguinte: virtudes éticas e morais, em alguma medida, podem ser alcançadas por qualquer pessoa na face da terra. Ainda assim, jamais serão capazes de salvar o homem de seu pecado. Elas nunca poderão nos tornar justos diante de Deus. E o que nós vemos aqui nesse texto é que o fruto do Espírito se dá como resultado da obra da salvação e não como a causa dela. Uma definição que eu quero que você se lembre aqui é que o fruto do Espírito é uma evidência externa de uma obra interna. Essa é a grande verdade que eu quero que você observe nesse texto. O fruto do Espírito é uma evidência externa de uma obra interna. Como falamos, essa é a obra da salvação. Quais evidências então nós podemos observar a partir do texto? Obviamente eu não vou mencionar todas as características de novo. Vamos ficar apenas com a última tríade. Comecemos então pela virtude da fidelidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 33, no verso 4. Salmo 33, verso 4. Nada melhor do que aprender sobre fidelidade com o próprio Deus. Eu quero que você se lembre que muitos salmos possuem convocações ao povo de Deus. Eles têm expressões, por exemplo, como adorem o Senhor
Louvem o Senhor, cantem ao Senhor. E esses salmos têm características peculiares. Eles são seguidos de razões pelas quais o povo de Deus deve fazer isso. É o que eu chamo dos pois. Louvem ao Senhor, pois o Senhor é o grande rei acima de todos os deuses. Por exemplo, Salmo 95. Pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse salmo nós temos exatamente isso. Temos o convite para que o povo de Deus louve o Senhor. Qual é o pois desse salmo? Olhemos para o verso 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. A razão que pode motivar aqui o salmista e o povo de Deus a cantar é a fidelidade de Deus. Como nós temos em outra versão, a palavra do Senhor é reta, porque o Senhor é confiável. A palavra dele não faz curva. A palavra dele não é de homem para que minta. O Senhor é plenamente confiável. E observe, Ele é fiel não somente em parte dele, não somente em parte da história, Ele é fiel em tudo o que faz. É por isso que o convite do salmista é para que o povo de Deus deposite a sua esperança nele. Porque, meus irmãos, nós sabemos, Ele cumprirá o que prometeu ao seu povo. Na linguagem dos Salmos, Ele é rocha. O que diz, cumpre. O que poderia fazer alguém duvidar de Deus, a não ser o pecado? Se o salmista fosse perguntado, como é que nós podemos confiar nesse Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu penso que naturalmente o salmista responderia, olhando para a história, foi Ele quem nos livrou da tirania do Egito. Foi Ele quem nos guiou no deserto. Foi Ele quem nos alimentou quando tínhamos fome. Foi Ele que nos protegeu do calor. Foi Ele quem nos protegeu do frio. Como nós poderíamos duvidar desse Deus? Como poderíamos duvidar de suas promessas? Como não descansaríamos nele? Foi essa fidelidade, irmãos, que levou outros homens de Deus a serem fiéis, mesmo com o risco de perder tudo. Você pode se lembrar, por exemplo, de Daniel na cova dos leões. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Você pode se lembrar de Estevão que morreu apedrejado. Você pode se lembrar da igreja primitiva e perseguida. Lembre-se, por exemplo, homens de Deus sequer tinham um emprego porque eram crentes. É por isso, por exemplo, que Paulo convida os irmãos a ofertarem a fim de suprir as necessidades daqueles que não tinham o que comer. Essa é a fidelidade que espera o povo de Deus. Mas nós precisamos ser realistas. As outras virtudes são mais atrativas do que essa. Amor, alegria, paz, quem não quer? Agora, fidelidade, parece que há muito a perder para aqueles que são fiéis a Deus. Mas eis o que Deus espera de nós. Porque o fruto do Espírito é uma evidência externa de uma obra interna. Nós ouvimos sobre a virtude da fidelidade. Agora eu quero que você observe sobre a virtude da mansidão. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, versos 28 a 30. O texto nos diz o seguinte, palavras de Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Nós podemos ter muitas descrições de Jesus, mas esse é o único texto onde ele fala sobre o seu próprio coração. E aqui ele se descreve como manso e humilde. Mansidão não é uma fraqueza, também não é apatia, como talvez a nossa cultura possa interpretar. Um teólogo vai dizer o seguinte: se a paciência é a capacidade de suportar a hostilidade e crítica sem raiva, a mansidão é a capacidade de suportar estas coisas sem agressão. Não somente nos nossos tempos, mas nos tempos de Paulo também. A virtude, por exemplo, de um herói não era associada à mansidão e humildade. Era o contrário. Um grande herói era alguém que possuía muita vanglória, que era alguém orgulhoso. Quanto mais vanglória, melhor. Jesus, todavia, não é assim. Ele é manso e humilde. Agora, isso também não significa que Jesus era fraco, que ele não se irava. Você pode se lembrar de episódios, por exemplo, onde ele demonstrou a sua santa ira com aqueles cambistas que ficavam no templo. Você se lembra que ele respondeu às vezes de forma ríspida a homens mestres da lei. Ainda assim, ele não é daquele tipo pavio curto. Como diz Danny Ortland, ele não reage com violência à primeira provocação. Ele não se irrita com facilidade. Jesus é a pessoa mais compreensiva do universo. Ele para ouvir crianças no meio da multidão. Mesmo cansado, ele cura doentes. Mesmo com fome, ele multiplica pães. Eis quem é o nosso Deus. Ele é manso e humilde. Este é Jesus e a sua lógica é a seguinte: nós devemos descansar nossas almas nele. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente descansa em Deus? O convite que ele nos faz é o seguinte: lancem sobre mim o jugo e o fardo de vocês, que é pesado, e levem o meu, que é leve e suave. Enquanto nós descansamos no Senhor, como nós cantamos, nós somos levados a pastos verdejantes, guiados às águas de descanso. Mesmo em vales de sombra e de morte, nós não precisamos temer, meus irmãos, porque Ele está conosco. O seu bordão e o seu cajado nos confortam, e certamente a sua bondade e fidelidade nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Nós podemos descansar no nosso pastor. Ele é manso e humilde. Eis o que Deus espera de nós: a virtude da fidelidade, a virtude da mansidão e, em último lugar, a virtude do domínio próprio. Agora eu quero que você volte ao Antigo Testamento, para Provérbios, no capítulo 25, verso 28. Essa aqui é a última das virtudes mencionadas por Paulo em Gálatas. E curiosamente, embora ela esteja no final da lista, mansidão e fidelidade parecem estar ligadas a domínio próprio. Afinal de contas, para se manter manso e fiel, é preciso dominar as próprias emoções e atitudes. É preciso dominar os desejos carnais. Outro detalhe importante é que as virtudes mencionadas até aqui, são 8, elas podem ser encontradas facilmente em Deus o Pai. Mas há uma peculiaridade no domínio próprio. Um teólogo vai dizer o seguinte: Deus, o Pai, não precisa exercer domínio próprio em relação às tendências pecaminosas interiores. Ele não precisa frear desejos perversos, porque Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Deus não é tentado de maneira alguma pelo mal. Nesse sentido, domínio próprio sobre os desejos perversos. Portanto, não se trata de uma qualidade
de Deus. Veja, é o homem quem precisa desenvolver domínio próprio. Pois como diz o sábio nesse texto aqui de Provérbios, como cidade com seus muros derrubados, assim é o homem que não sabe dominar-se. É um homem que não tem defesa, ele está vulnerável a todo tipo de inimigos. O pecado rapidamente se instala e começa a se alastrar como um incêndio. Bem, é uma virtude talvez difícil na nossa mente de ser alcançada. E o que torna a coisa ainda mais difícil, mais complexa, é que o domínio próprio ele não está ligado somente às nossas atitudes. Nós precisamos de domínio próprio, inclusive, para dominar aquilo que pensamos, que está na nossa mente e coração. Essa virtude ela é tão importante, irmãos, que ela é uma característica, inclusive, que precisa ser encontrada nos oficiais da igreja. Você se lembra que Paulo, quando instrui a Timóteo e a Tito, por exemplo, a escolher bispos, presbíteros, diáconos para a igreja local, diz que a igreja precisa observar para que esses homens sejam moderados. Essa é uma das características que oficiais da igreja precisam ter. Eles não devem ser dominados pelo vinho, não devem ser apegados ao dinheiro e também não devem ser briguentos. Você já se perguntou o porquê disso? A resposta talvez não seja muito difícil. É porque a característica que os oficiais da igreja têm, que a liderança da igreja tem, vai moldar o rebanho a quem eles pastoreiam. Se nós temos pastores que não são moderados, inevitavelmente nós teremos uma igreja que também não é moderada. Agora, uma definição que pode nos ajudar a entender o que é o domínio próprio é a seguinte: Jerry Bridges define da seguinte forma: o domínio próprio é o exercício da força interna sob a direção do discernimento que nos permite pensar, fazer e dizer coisas que agradam a Deus. É aquela força que nos ajuda a não nos envolver com o que é corrupto, por mais que pareça para nós vantajoso. É o domínio próprio para nos manter fiéis e mansos. E você pode se perguntar: fidelidade em tudo? E a grande questão é a seguinte: sim, em tudo. Porque nós estamos lidando com o alto padrão da santidade de Deus. Não é qualquer pessoa. Deus é plenamente santo e Ele é perfeito. E isso exige o máximo de todos nós. É encarar pecados daqueles que parecem os mais inofensivos. É, por exemplo, não mentir, mesmo com medo de magoar. É o de não enganar outra pessoa, mesmo que para obter uma pequena vantagem. É o dizer não às possibilidades sedutoras de aderir à corrupção, por exemplo. É dizer não às rachadinhas, ao suborno, a não se tornar laranja de alguém. Pode parecer que as pessoas não vejam, mas Deus está vendo todas as coisas. E meus irmãos, sinceramente, o nosso país é projetado para a desonestidade. Em toda e qualquer instituição, existe alguém que pode ser pago para agilizar processos, para nos fazer pular a fila. De modo que ser fiel em todas as coisas, sendo crente, é mesmo muito difícil. É difícil, por exemplo, não colar na prova. Mas também é difícil não ser aquele chato que não passa fila na prova. É difícil, por exemplo, não pagar para outras pessoas fazerem um trabalho de conclusão de curso, que é nossa obrigação. Mas também é difícil não ser aquele chato, inteligente, que é pago para fazer o trabalho dos outros. Nessas últimas semanas,
nós fomos envolvidos em uma discussão interessante, né? Sobre a fiscalização do Pix. E meus irmãos, sinceramente, é um absurdo ver o esforço que é feito para fiscalizar pessoas que ganham a partir de 5 mil, enquanto os olhos estão tampados para aqueles que gastam milhões do nosso dinheiro. É revoltante ver o nosso dinheiro ir para o ralo, enquanto necessidades básicas do povo não são supridas. Enquanto tem gente que está morrendo no hospital, na fila do hospital, esperando por uma cirurgia. De fato, é um absurdo. Agora, nós somos crentes. E nós não podemos reduzir essa discussão ao extremo de achar que é normal sonegar impostos. Porque quer o nosso Pix, o nosso cartão de crédito, ele seja fiscalizado ou não, nós deveríamos observar para que fôssemos fiéis em todas as coisas. Logo, nós podemos fugir, talvez, do leão da Receita Federal, mas nós não conseguimos fugir de Deus, que a tudo vê. Eu sei que a discussão ela é complexa, que ela não é tão fácil, que nem todo o dinheiro que circula na conta representa a renda real de uma pessoa. Mas ainda assim, faltar com os nossos impostos não deveria ser o caminho do crente. Nós precisamos lembrar, irmãos, uma pessoa que não tem autocontrole é uma pessoa indefesa como uma cidade sem muros. Pense agora em pecados, aparentemente também inofensivos, como a fofoca. Tem pecado mais inofensivo do que esse? Do que se juntar para falar da vida alheia? Pois bem, nós podemos perceber facilmente que pecados aparentemente pequenos vão desaguando em pecados cada vez maiores. De forma que a fofoca pode se transformar em calúnia. Isso acontece com outros pecados também, meus irmãos. Imagine, por exemplo, que a prostituição que pode começar na internet, o adultério que começa com o que vemos na internet, pode levar a relações extraconjugais, fora do casamento. O algoritmo do seu aplicativo pode ser o teu inimigo, meu irmão. E aquilo que começa na tela do seu celular pode ser consumado na cama. Segundo a lógica de Tiago, o homem que não é capaz de dominar a sua língua, ele também é incapaz de dominar o seu corpo inteiro. É como um cavalo sem freios. Mas a nossa cultura chama essas pessoas de autênticas, verdadeiras. Ela só está sendo ela mesma e nós aplaudimos de pé. As pessoas simplesmente falam sem pensar no que estão fazendo. Elas falam sem se preocupar no que vão causar. E se nós olhássemos para a Bíblia, nós veríamos, essas pessoas são tolas. Elas são descontroladas. Uma boa refeição entre amigos, irmãos, pode não ser pecado, mas a nossa relação sem autocontrole com a comida pode nos levar à gula. A bebida alcoólica pode não ser o pecado, mas a falta de controle pode nos levar à embriaguez. E assim nós escalamos pecado a pecado. Agora também é preciso dizer, é impossível viver uma vida perfeita para Deus, porque bastaria um pecado para nos afastar dele eternamente. O máximo que nós podemos conseguir é ser corretos diante dos homens, porque eles não veem todas as coisas, eles não conseguem enxergar o nosso coração, mas isso não é duradouro, isso não resolve o problema da eternidade. E aqui eu quero te fazer observar uma coisa. Não sei se você já ouviu falar
em virtudes aristotélicas. Você já ouviu falar nisso? Talvez não com essa palavra tão bonita, né? Essas são características parecidas com o fruto do Espírito, esses que nós temos estudado nas últimas semanas. E elas têm o objetivo de nos fazer excelentes, equilibrados e felizes. Elas podem ser alcançadas, segundo o próprio Aristóteles, pela força do hábito e pela disciplina. Aristóteles diria o seguinte: as virtudes, elas devem ser um meio termo entre os extremos. Por exemplo, a moderação é o meio termo entre a total abstenção de algo que é lícito e o exagero do uso de coisas que podem ser lícitas. Mas nós precisamos atentar para o seguinte: essas verdades, filosofias, têm se alastrado, especialmente na internet, na voz de influenciadores digitais cristãos, especialmente os católicos. Mas elas também têm chegado aos evangélicos. E nós precisamos pensar bem se o que ouvimos, por mais que pareça fazer sentido, se de fato bate com aquilo que nós cremos. Se as lentes usadas são as mesmas que as nossas. Se os pressupostos usados são os nossos. E nós precisamos dizer, os pressupostos dessa filosofia são diferentes do que nós enxergamos no fruto do Espírito. Porque as virtudes aristotélicas, elas podem ser alcançadas por meio do hábito, por meio da disciplina. O fruto do Espírito não. O fruto do Espírito é uma dádiva de Deus. Só pode ser conseguida, conquistada pelo próprio Deus, que nos dá de graça. Com isso eu não quero dizer que nós não devemos observar as nossas vidas, para que desenvolvamos hábitos, para que não tenhamos disciplina. Não estou falando disso não. Mas você já imaginou o risco de uma filosofia dessa, aplicada, por exemplo, à criação dos nossos filhos? Ela pode facilmente nos levar ao legalismo, irmão. Porque ela pode ser conquistada na força do braço. Logo nós nos tornamos legalistas com os nossos filhos e tornamos eles pequenos legalistas. Não tratamos o principal problema deles, que é o coração. A palavra de Deus diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. O próprio Jesus vai nos dizer o seguinte, lá em Lucas capítulo 6, no verso 45. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Se nós tratamos apenas a conduta dos nossos filhos, nós apenas escondemos a sujeira para debaixo do tapete. É como se a gente estivesse tratando uma dor de cabeça por causa de um tumor no cérebro apenas com analgésico. Pode ser que diminua a dor por um momento, mas ela vai voltar porque o problema não foi resolvido. Nossos pressupostos, meus irmãos, são diferentes. Nós devemos lutar com disciplina, sim, para ler a palavra, para orar. É claro, meus irmãos. Você e eu precisamos de disciplina para ir à academia. Nós precisamos de disciplina para acordar, para trabalhar. Como não precisaríamos de disciplina para ler a Bíblia e para orar? É claro que a gente precisa. Mas a gente enxerga a coisa de uma maneira diferente. As nossas práticas espirituais não são capazes de nos salvar. Não é porque eu oro todo dia, não é porque eu jejuo que eu vou ser salvo. É o contrário. É porque eu fui salvo, que eu tenho o grande privilégio de ter a Deus como Pai. É por isso que eu posso ouvir a sua voz por meio da sua palavra. É por isso que eu posso me aproximar dele por meio da oração. É totalmente diferente. Meus irmãos, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, nosso casamento, nós precisamos de um milagre. Somente Deus pode nos arrancar o coração de pedra e nos dar um coração de carne.
Nosso maior desafio, nossa maior missão, não é moldar as atitudes apenas dos nossos filhos. Nosso maior compromisso é encaminhá-los para o Evangelho. É claro que nós precisamos dizer não para eles. É claro que nós precisamos, de alguma forma, dizer o caminho para eles, inclusive em suas atitudes. Mas isso é insuficiente para salvá-los. Se nós não olharmos para o coração deles, se nós não observarmos o que é que motiva eles à rebeldia, o que é que motiva eles à desobediência, nós criaremos filhos, talvez bem formados. Eles vão passar pelas melhores universidades, ganharão o mundo, mas perderão sua alma. É inefetivo, não adianta. Eles precisam do Evangelho, nós precisamos do Evangelho. Agora, sendo bem sincero, não é fácil se manter tranquilo o tempo inteiro criando um filho. Talvez seja uma coisa só da minha casa. Mas outro dia a gente saiu da igreja, à noite, e fomos lanchar. E a gente começou a conversar sobre criação de filhos, curiosamente. E aí eu fui dizendo, né, que a Aline é uma santa. Ela é muito mais paciente, ela é muito mais mansa do que eu. Às vezes as pessoas pensam que ela é braba. Mas na criação de filhos, ela é muito mais tranquila do que eu. E aí os meus irmãos começaram a me repreender com a palavra ali: Tiago, você precisa olhar direitinho, sua filha é uma criança, ela está começando. E eu fui exortado pelos meus irmãos ali na palavra, podia ter dormido sem essa. E foi engraçado porque a gente foi se despedindo, a gente estava indo embora. E no caminho ali minha filha ela achou uma pedrinha e começou a jogar numa planta. Que já estava errado, né? Mas para piorar a situação, estava bem perto de um vidro. Aí eu disse: filha, não joga não. Eu ainda estava motivado pela exortação que eu tinha recebido dos meus irmãos. Estava ali bem recente na minha mente. Então me controlei na primeira. Minha filha, como minha avó dizia, mal ouvida, ela jogou uma segunda vez. Aí eu já falei um pouco mais alto. Eu disse: filha, não joga não. Tem vidro ali, não pode não. Aí o que foi que aconteceu, meus irmãos? Ela jogou a terceira vez. E aí eu perdi a paciência de uma vez por todas. Eu disse: Sara, não pode, filha. E o mais engraçado é que os irmãos que estavam me exortando há alguns minutos atrás estavam com o carro parado, assistindo como se estivesse comendo pipoca assim e rindo. Eu olhei para eles e disse: vocês estão vendo? Eu acabei de falar para vocês estão vendo? Não é fácil, meus irmãos, se manter manso o tempo inteiro nos nossos relacionamentos. É assim com todo mundo na realidade. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós somos cheios de autocontrole durante um dia inteiro de trabalho. A gente é capaz de engolir sapo o dia inteiro. A gente ouve cada coisa e engole a seco ali. Segura para não falar, segura para não fazer. Mas parece que quando a gente chega em casa, parece que a gente perde todo esse autocontrole. A gente gastou tudo durante o dia. E quantas vezes nós afastamos nossos filhos por causa da nossa ira? Quantas vezes nós acabamos com o dia do nosso cônjuge por causa do nosso proceder duro, por causa das nossas palavras ríspidas? E nós vamos nos tornando cada vez mais amargos. A nossa presença parece que vai se tornando cada vez mais indesejada, porque nós somos rançosos. Uma pessoa erra uma primeira vez e para nós acabou, a gente não tem mais paciência. Criamos ranço daquela pessoa, não queremos mais relacionamento com elas. É assim no nosso relacionamento no trabalho, por exemplo. A gente é chefe de alguém e a gente destrata com facilidade às vezes aquela pessoa.
Quantas vezes, quando não temos o que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos, somos o oposto de mansos e humildes. Porque mansidão, no fim das contas, meus irmãos, é uma questão de humildade. Porque não é fácil, não é natural para nós ter o outro como superior a nós mesmos. Nós nos achamos. Nós achamos que só nós conseguimos fazer algo. E queremos tudo daquele jeito. Quando não, a gente é arrogante. Aí nós olhamos para o nosso Salvador. E Ele é manso e humilde. É como se fosse um tapa na nossa cara. Ele é o Rei do universo. Ele é o soberano sobre toda a criação. Ele é Rei. Mas é manso e humilde para com os seus filhos. Ele não é um déspota. Ele nos acolhe com mansidão. Até mesmo a disciplina do Senhor não é um retrato da sua ira. Pois como um pai, como diz Hebreus, Ele disciplina a quem ama. Alguns de nós até hoje têm problema com a disciplina, não é? É porque talvez a disciplina que nos foi aplicada parecia muito mais com um retrato da ira de nossos pais e não de seu amor. Mas Deus disciplina a quem ama. O seu coração é eterno e cheio de misericórdia. As boas obras, a caridade, jamais serão capazes de redimir o homem de seu pecado. As virtudes, elas jamais poderão servir para nos justificar diante de um Deus que é plenamente santo. Na verdade, nossas obras são como panos sujos diante de Deus. Somente Cristo, meus irmãos, somente Jesus pode nos purificar. Somente Cristo pode nos fazer novas criaturas. Somente Ele pode nos dar um novo coração. Somente Ele, meus irmãos, pode arrancar as escamas que estão diante dos nossos olhos, para que possamos enxergar a sua glória. Somente Ele pode abrir os olhos do nosso coração, a fim de que nos deleitemos na lei do Senhor. Somente Ele pode nos dar vida. Por isso eu não quero que você termine essa série de mensagens apático. Mas também não quero que você termine com o peso da lei sobre você. Talvez você esteja pensando, ao final de todas essas pregações, se sentindo incapaz. Talvez você pense, eu não consigo ser assim. Eu não consigo ter tudo isso. E quem sabe, a lei esteja fazendo o seu papel de te conduzir ao Evangelho, a Cristo. Porque, meus irmãos, o autor aos Hebreus nos diz o seguinte, no capítulo 4, dos versos de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Essa é a bênção que encontra os filhos de Deus. Como nós cantamos na música que fizemos para Romanos, tudo que nos falta, tudo que falta em nós, existe, está disponível no nosso Redentor, de modo que nós podemos correr para Ele. De fato, nos falta muito, mas nós temos um grande sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nós, porque Ele em tudo foi tentado, mas não caiu.
recorramos a Ele, corramos para Ele. Às vezes o pecado tende a nos fazer achar que Deus não quer conversa com a gente. E aí a gente não se relaciona com Ele, é o contrário. Aqueles que são filhos de Deus podem correr para Cristo, porque Ele está disponível para nós. Concluindo, na última semana eu fui muito impactado pela vida de um homem de Deus, John Bunyan. Eu peguei um livro que o pastor Renan tinha me dado há quase 10 anos atrás e comecei a reler ele. Eu amo ler teologia, doutrinas, mas vez por outra a gente precisa dar uma parada para ler algumas outras coisas. E eu peguei esse livro, achei lá na minha estante e eu fui impactado pela vida desse homem. Ele era um funileiro que tinha o seu coração endurecido para a palavra de Deus. Deus começou a tratar o seu coração. E o que acontece é que um dia, enquanto ele estava no campo, John Bunyan disse que parece que ele viu Jesus ao lado de Deus. E enfim ele percebeu: ali está a minha justiça. De modo que Deus não podia mais olhar para ele e dizer: falta-lhe minha justiça. Porque por onde quer que ele andasse, onde quer que ele estivesse, Cristo, a própria justiça, se colocava em sua frente. Esse homem muitas vezes foi atormentado pela tristeza, meus irmãos. Foi assaltado pela dor. Ele se casou, teve 4 filhos. Uma de suas filhas era cega. A sua esposa, a primeira, faleceu. Ele se casa novamente. Esse ano permaneceu preso por 12 anos, longe de sua família. E é claro que ele sofreu, meus irmãos, vendo a privação de sua família, as necessidades de sua filha cega, a falta de dinheiro que tinha na sua casa. Mas ele permaneceu fiel. Sabe por quê? Ele foi preso porque pregava o Evangelho. O funileiro se tornou um pregador. E por causa do Evangelho ele foi preso. Ele foi perguntado: você poderia deixar de pregar o Evangelho? E ele disse: como poderia deixar de fazer isso? E permaneceu ali na prisão. Ele não era o tipo do herói inabalável, mas ele precisava colocar sobre suas emoções, amarrá-las por meio daquilo que ele sabia. Por muitas vezes ele achou que estava errado por estar ali, mas ele precisava se lembrar de quem Deus era. E ele se lembrou: Deus era o seu Senhor. Cristo era a razão da sua esperança. A sua eternidade estava garantida, sua dor era por enquanto. Certa vez ele disse a um amigo: digo-lhe, amigo, existem algumas promessas do Senhor que têm me ajudado a apoderar-me de Jesus Cristo tão completamente que eu não as deixaria fora da Bíblia nem por todo o ouro e prata que eu pudesse empilhar até as estrelas entre York e Londres. Certa vez o salmista escreveu no Salmo 19: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bunyan então retratou isso no seu livro O Peregrino, o famoso livro dele, quando o cristão está preso no calabouço, no castelo da dúvida. O cristão diz o seguinte: que tolo tenho sido, ficar assim numa masmorra, fedorenta, enquanto poderia sair andando livre daqui. No bolso de meu peito eu tenho uma chave chamada promessa, a qual, disto estou plenamente convencido, abrirá qualquer fechadura no castelo da dúvida. Então, disse a esperança, isso é uma boa notícia. Meu bom irmão, tire-a do bolso de seu peito e tente. Então, cristão tomou a chave do seu bolso, começou a abrir a fechadura da porta da masmorra. E quando virou a chave, o ferrolho soltou-se. E a porta abriu-se com facilidade. E cristão e esperança saíram imediatamente dali. John Piper diz que gosta de pensar que cristão tinha guardado as promessas de Deus em seu coração,
Assim como Bunyan havia feito na prisão, guardado a palavra do Senhor em sua mente e em seu coração, de modo que, mesmo que ele não tivesse a Bíblia acessível naquele momento, ele poderia acessá-la. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, me ouça. Bunyan fazia ele se sentir da seguinte forma: ora, este homem é uma Bíblia viva, fúrio em qualquer parte. O seu sangue é biblino. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto bíblico, pois a sua alma está cheia da palavra de Deus. Meu irmão, eis o que eu desejo para mim, para minha família, para nossa igreja, é que estejamos saturados da presença do Espírito por meio da palavra, para que assim possamos aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria por meio da Escritura. Você quer ter um ano diferente, meu irmão? Você quer crescer em santidade? Aproxime-se da palavra, aproxime-se do seu Senhor, encha-se do Espírito por meio dela. Amém? Eu queria te convidar nesse momento para que você orasse. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento.